dia, como qualquer outro dia, o Senhor me criou. Querido irmão, querida irmã, no próximo domingo, quarto domingo da Páscoa, domingo do Bom Pastor, celebramos o 57º Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Para este dia, todos os anos, o Santo Padre, o Papa, nos envia uma mensagem, nos lembrando, antes de tudo, da necessidade de orarmos pelas vocações e depois nos lembrando ainda da importância de respondermos o chamado que o Senhor nos faz. Este ano, a mensagem do Papa Francisco tem como título As Palavras da Vocação. Trata-se de uma carta dirigida aos sacerdotes no ano passado, por ocasião dos 160 anos de morte do cura d'Ars, São João Maria Vianney, e este ano, então, dirigida também a todos os fiéis, para que possamos viver este Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E nesta carta, o Papa apresenta 4 palavras-chave, palavras que nos ajudam a viver melhor a nossa e qualquer outra vocação: tribulação, gratidão, coragem e louvor. Somos chamados neste momento a ter como pano de fundo o texto do Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33, onde Jesus vai ao encontro dos seus discípulos caminhando sobre as águas. Depois da multiplicação dos pães, Jesus, enquanto despede a multidão, manda que os seus discípulos entrem na barca e vão para outra margem. Este estar atravessando o lago nos lembra também da nossa existência. Muitas vezes corremos o risco de nos deixar cegar, de nos deixarmos levar pelas ilusões do mundo e não nos atermos ao verdadeiro farol, a Jesus, que nos leva para um porto seguro. Nos preocupamos simplesmente com ventos contrários, dúvidas e medos. Assim, os primeiros discípulos precisam deixar a comodidade, a segurança para seguir os passos de Jesus. Esta aventura não é fácil, não é tranquila. Cai a noite, vem o vento forte, o barco é sacudido pelas ondas e há o risco de sobrepor, muitas vezes em nossa vida, o medo de falhar, de não correspondermos bem à vocação que o Senhor nos chama. Assim pode acontecer com qualquer um de nós no caminho vocacional. Mas o Evangelho nos diz: não estamos sozinhos. O Senhor caminha sobre as águas tumultuosas, vai ao encontro dos seus discípulos, segura nas mãos de Pedro, entra no barco e o vento cessa. Aqui nos encontramos com a primeira palavra da vocação: gratidão. Navegar na rota certa, seguir o caminho correto, não se trata de uma atitude simplesmente nossa, mas é o Senhor que antes de tudo nos chama, nos convoca para esta missão. Trata-se antes de tudo de uma resposta que damos a Deus. Por isso, toda vocação nasce daquele olhar amoroso com que o Senhor veio ao nosso encontro. Conseguiremos somente descobrir e abraçar a nossa vocação quando nosso coração se abrir para a gratidão, e assim formos capazes de reconhecer a passagem de Deus em nossas vidas. Quando os discípulos veem Jesus se aproximar, caminhando sobre as águas, são tomados pelo medo. Muitas vezes também nos assusta. Pensamos que estamos tendo pesadelos, que vemos fantasmas neste processo, neste caminho vocacional. Mas o Senhor diz para nós também, como disse aos discípulos no Evangelho: coragem, sou eu, não temais. Esta é precisamente a segunda palavra que o Papa nos quer deixar:
coragem. Quando somos chamados a deixar a nossa margem segura, a abraçarmos o caminho vocacional, muitas vezes a primeira reação é de medo, de espanto. Será que vamos conseguir? Será que trata-se verdadeiramente da minha vocação? Será que isto o Senhor quer realmente de mim? O Senhor sabe que uma opção fundamental de vida exige coragem. Por isso Jesus vem sempre ao nosso encontro e diz para nos tranquilizar: não tenhais medo, eu estou contigo. Na carta que Francisco dirige aos sacerdotes e hoje dirige a cada um de nós, ele nos fala também da tribulação. Toda vocação requer empenho. E o Senhor, no fundo, quer de nós que sejamos capazes de fazer como Pedro no Evangelho, ir ao seu encontro, caminhar sobre as águas. Isto deve ser para a nossa vida um colocar-se sempre a serviço do Evangelho. Se simplesmente colocarmos em nossas cabeças a responsabilidade que estão nos esperando, as adversidades que enfrentaremos, vamos correr o risco de fazer como Pedro no Evangelho, desviarmos o nosso olhar de Jesus e aí corremos o risco simplesmente de afogar-nos. Mas não nos esqueçamos de que é preciso, antes de tudo, termos o nosso olhar fixos em Jesus, para assim podermos vencer também todas as tribulações, todas as provações que a vocação exige de cada um de nós. Por fim, Jesus entra na barca, estende a mão para os seus discípulos, como também quer estender a todos nós, e nos dá a garantia de que com Ele venceremos, superaremos todas as tribulações, todas as angústias e sofrimentos. E então a nossa vida se abre para o louvor. Como Maria, devemos entender que a nossa vocação, o sim que damos a Deus, deve exigir de nós sempre esta atitude de louvor, porque o Senhor fez em nós maravilhas, porque o Senhor nos fez experimentar deste belo chamado, deste seu amor, e por isso nós somos chamados também a louvá-lo, a agradecer a este Deus por tudo aquilo de bom que realizou em nossas vidas. Irmãos e irmãs, com esta mensagem, o Papa deseja que percorramos um caminho a serviço das vocações e também que sejamos capazes de responder com coragem, com gratidão, superando todas as tribulações, o chamado que o Senhor nos faz. E assim cantarmos a Deus um cântico de louvor. Que a Virgem Maria, neste mês dedicado a ela, interceda por todos nós e nos acompanhe todos os dias de nossas vidas. Amém.